Antes da gente começar a falar sobre o porquê tua startup não dá certo, eu acho muito interessante te dar um alerta aqui do nosso contexto atual, para te conseguir pesar na tua decisão e porque esse vídeo pode mudar tanto a tua percepção de empreender nesse modelo de negócio, quanto mudar a tua vida mesmo empreendendo como startup. A gente está trabalhando desde então, desses últimos 6 meses, basicamente 10 horas diárias no mínimo. A gente já passou por muitas venture capitals a nível de conversar, de negociar, de participar, e não é nada glamuroso como você vê do lado de fora da internet, a camada superficial que vai para a rede social. Então aqui é um bate-papo sincero do que foram esses últimos 6 meses de empreendedorismo focado nisso, tendo em vista que ele tem um histórico que já é de empreendedorismo, eu tenho um histórico de empreendedorismo, os dois já empreenderam com a tese que a gente está trabalhando hoje. Então eu quero deixar isso bem explícito para ninguém sair do vídeo aqui achando que a gente está falando da exceção. Não, isso é o que a gente viveu, é a nossa experiência, e que tu tire daí os ensinamentos que a gente vai passar. Um dos principais motivos que startups não dão certo é o que eu chamo de ponto de precedência, que é muito importante para te conseguir construir algum legado. Não que seja necessário tu ter ponto de precedência, mas até contando um pouco da minha história, da história do Caetano, eu sou engenheiro do ITA, estou no meu último ano de ITA, e empreender tendo ITA no currículo é muito bom, é um ponto de precedência de qualidade. Mas além disso, eu trabalho com marketing, que é a nossa tese. Então, eu estou fundamentado no que eu estou trabalhando. Mas muito antes de qualquer coisa, eu já empreendia desde os meus 16 anos. Já trabalhava, então fundamenta ainda mais, é um ponto de precedência da tua história. Por que eu estou te falando isso? Porque se tu está criando uma startup e você não tem esse ponto de precedência, muitas das vezes você só não conseguiu olhar para eles. Você já tem sim. Você já participou de alguma Olimpíada, você já participou de algum centro tecnológico, e aí esse é o primeiro ponto. O Caetano tem os dele, eu tenho os meus, que são esses, e aí o Caetano vai falar um pouco dos dele para vocês terem uma noção. Bom, minha história do empreendedorismo começou quando eu era muito jovem também, cerca de 15 anos, hoje eu tenho 20 anos, né? A gente vai na ideia começando pela ideia de marketing, dropshipping, né? Que todos os gurus aí falam de marketing digital, vender curso, então foi aí que começou, né? Esse lado do marketing meu, né? Trabalhei bastante com e-commerce, né? Fazendo os criativos. Então essa foi minha trajetória. Hoje, né? Sempre gostei de empreender e ter um negócio próprio. Nunca gostei, né? De trabalhar para os outros assim. Então, desde muito jovem eu fui bastante empreendedor. Hoje eu optei por entrar na faculdade, né? Mas desde que eu entrei eu sempre continuei empreendendo, né, em e-commerce, em prestação de serviço, o que seja. E estou fazendo engenharia de software na UFLA, né, Federal de Lavras, e é muito cansativo e muito difícil para quem quer empreender e está na faculdade, sabe? E essa é a nossa realidade. O Brendo hoje ele já vai se formar, né? E eu ainda estou no meu terceiro ano de engenharia de software. Então, até mesmo concatenando com o que eu falei, ele já tem um ponto de precedência. Pô, ele está em software, ele está imerso nas tecnologias novas que estão saindo, porque todo dia uma atualização nova, e além disso, ele já tem essa rotina de empreender desde cedo. Então, eu quero fechar esse primeiro ponto falando disso. Ponto de precedência é uma palavra que tu tem que ter em mente, que é muito importante para a tua startup dar certo. Agora vamos para o segundo pilar, né? Se a gente pudesse parar esse vídeo aqui, eu comentaria muito sobre contato com investidores. Sim. E isso eu vou te falar porque mudou a minha percepção de realidade. Contato com investidor é o que a gente chama de networking. Então, vamos tentar centralizar essas duas coisas. Networking, ele depende muito do quanto tu está disposto a dar cara a tapa. E esses 6 meses, a gente foi em dezenas de eventos de venture capitals, de investidores, de parceiros, de mentores, e o que a gente percebeu é algo muito simples. Quem tem mais coragem de se expor é mais provável de dar certo. Não porque essa pessoa vai receber um investimento, mas porque essa pessoa vai receber feedback na lata, e esse feedback são meses, às vezes anos de desenvolvimento. Por pessoas que já fizeram o que tu está fazendo, ou por pessoas que simplesmente têm mais expertise que tu. Então, se eu pudesse falar sobre esse contato com o investidor, eu diria que é essencial tu sair de casa para te fazer esse networking. E não é pelo puxa-saquismo, né? O pessoal acha que não, a gente vai lá com o Venture Capital para pegar investimento. Não, é porque imagina no ponto de saber sobre teses que estão no mercado, essas pessoas já investiram nessas teses, muitos deles já tiveram exit dessas teses, muitos deles já têm
teses no portfólio que são parecidas com a tua, muitos deles conhecem os founders dessa tese, a nível de tomar um café com o cara, de ser amigo, e todos eles estão na etapa que tu quer chegar. Exato. Então, tu sair de casa para ir num evento desse, não é pegar um cheque, não é para ir lá e babar ovo de venture capital. É sobre tu conseguir identificar algo que tu erra hoje e parar de errar. E parar de e começar a fazer certo. Exato. E caminhar, às vezes, 1 ano. E eu digo isso porque nesses 6 meses, que não falei, dezenas de eventos. Cada evento, às vezes, era um conselho que a gente saía, que, pô, a gente estava batendo cabeça com aquilo durante semanas, seja de distribuição, seja de vendas, seja de desenvolvimento, porque por mais que startups estejam muito envolvidas a desenvolvimento rápido, né, tem esse movimento crucial, distribuição é a peça-chave. Então, eu diria para ti assim, se tu puder ir nesses eventos, vá, mas principalmente, se tu não puder ir, saiba o que tu tá perdendo. Talvez tu não vai conseguir pegar um atalho que seria muito importante para ti. Eu acho que durante esses eventos a gente consegue aprender muito rápido. Só que, ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente tem que corrigir também muito rápido, né? Eu acho que quando a gente está nesse evento e a gente consegue pegar esses feedbacks de pessoas muito bem-sucedidas, né? Que às vezes muda de uma maneira absurda, né? Dentro da nossa startup e a gente corrige e implementa rápido. Então, às vezes, nem é pelo fato de conseguir dinheiro, cheque, levantar uma rodada muito boa, e sim pelo feedback que eles têm, pelo trajeto e pela experiência. A gente pensou nesse vídeo aqui porque a gente queria falar de algo que a gente não vê, cara. Que é o por trás das câmeras, dos bastidores. A gente aqui tendo 2, 3, 4, 5 reuniões seguidas, ele aqui vendo como é que a gente pode melhorar código, a gente com o cliente estando abrindo tudo isso, e a gente falou, cara, isso aqui nunca tá no Instagram, esse papo sincero de fato de como que é um evento, que a gente estava ontem, por exemplo, nunca tá no Instagram, esses bastidores assim, a nível de o que tu precisa fazer, o que a gente errou, o que a gente recomenda, não tá no Instagram. Tá no Instagram lá o quê? Pô, eu fiz um lançamento, levantei uma rodada de sucesso e aí faz um vídeo super estrelado com a intenção ali pensada para aquilo. Isso é muito importante, entendeu? Mas a gente tá na intenção, no caso aqui, de mostrar o que a gente sente falta também, que é esse contato mais humano e principalmente falar dos erros que a gente sabe que acontece bastante. Que hoje todo mundo, né, hoje a gente consegue perceber que nas redes sociais, principalmente na parte de startup, todo mundo só divulga o lado bom. Ninguém consegue mostrar como que foi toda a jornada, né, de maneira real. Então eu acho que a gente está trazendo esse vídeo, né, para bater um papo sincero mesmo e para mostrar como que está sendo nessa jornada de empreender. Agora, puxando assim já para finalizar, eu queria trazer um pouco sobre essa ideia tua de contextualizar com o que tu tem aí, né? Eu falei no começo do vídeo, dei esse alarme aí para te entender o nosso contexto e tentar trazer para tua realidade, mas eu acho que nada mais prático do que a gente falar os nossos próximos passos para te entender como que a gente está encaixando isso. Basicamente, a Camille é uma empresa que tem como foco substituir as agências de marketing tradicional para a gente conseguir fazer o que uma agência de marketing faz, totalmente feito por AI. Então é o AI Enable. Imagina que você consegue contratar uma startup, uma empresa, para criar o teu marketing e você não precisa gerenciar a nível de qualidade, você não precisa ter o critério de engajamento para poder gerar aqueles conteúdos, então tu não precisa ter o gap de execução que a gente chama, e tu consegue fazer isso por 10 vezes mais barato. É a nossa tese. É um AI Enable de como que funcionaria uma agência de marketing feita por AI. Então, é uma tese super extensa, com vários pontos que a gente precisa ter funcionando ao mesmo tempo, mas o principal é autonomia para quem está contratando. A gente está terminando o nosso fundraising, a gente está fazendo isso de maneira bem cautelosa, sem tentar passar o pé pelas mãos ou então fazer isso de maneira desesperada. A gente tem uma tese que rentabiliza, então a nossa tese não precisaria de investimento, a gente está conseguindo crescer. Do mês passado para esse mês a gente aumentou 100% em cima do nosso MRR e a gente quer continuar crescendo cada vez mais. Só que investimento é uma parada decisória a nível de aceleração da tua startup. Então a gente quer pegar o primeiro investimento para focar no crescimento e na parte de clientes. A gente tem uma lista de clientes para entrar e a gente sabe que precisa desses braços executores para a gente conseguir estar exercendo a nossa tese. Então, fundamentalmente, vai ser produto e sucesso do cliente com a abertura dessa porta para entrar mais clientes. Então, fundraising, a gente aprendeu isso, que não justifica você querer ter uma equipe grande. Porque não faz sentido hoje, na era das AIs, tu ter uma equipe grande.
A nossa equipe até mês passado era eu Sim. e ele. E a gente conseguiu trazer gente pro time que faz sentido, porque esgotou literalmente a nível de função que a gente fazia e a nível de créditos que a gente tem. Então, pô, a gente vai continuar fazendo o token maxing, que é eu recomendo que vocês pesquisem, mas é a única forma que tu tem hoje de substituir seres humanos por AI é estar praticando isso para te testar os limites dessa abordagem. Então, pô, a gente chegou nesse limite e ao mesmo tempo precisava de mais funções para estar fazendo desenvolvimento, agora para vendas. Por isso faz sentido aumentar a equipe. Não é vou contratar alguém porque eu quero que aquela área seja desenvolvida. Não faz sentido hoje. Tu consegue aprender muito mais rápido utilizando AI. Então, fundraising para a gente está sendo para poder crescer o nosso negócio a nível de ter mais clientes, aumentar nossa receita e conseguir possibilitar o desenvolvimento mais ágil do produto. Mas isso não significa contratar mais. Significa trazer o time para full time, com um salário bom, valorizando o tempo, respeitando a inteligência de cada um que está com a gente nesse começo. Então, isso eu acho que é muito importante de entender o que a gente está aplicando, que eu falei no começo do vídeo. Se eu fosse dar um outro conselho, por assim dizer, eu diria para ti sempre pensar qual que é o limite de cada área que vocês estão participando. Então tá eu, Caetano, ele mais para o desenvolvimento, eu para a área de marketing, aquisição, vendas, fundraising, e qual que é o limite dessas ações? Até tu explorar lá, não contrata. Não porque isso vai te ajudar a negociar um investimento, mas porque isso vai te forçar a ser uma pessoa gestora melhor. Isso vai te forçar a ter um time mais autônomo, porque tu consegue passar aquela tarefa na granularidade da execução dela. Então, eu diria esse conselho para ti. Boa. Eu acho que é isso, né? Eu acho que não adianta sair contratando. Eu acho que de um tempo para cá, né? Nos últimos 5, talvez 10 anos, tem mudado muito essa questão de startup. Não ter o boom da AI, as startups, elas contratavam para crescer time, contratar dev e cada vez mais, né? Expandir a equipe, mantendo uma equipe enxuta, né? Mas eu acredito que mudou muito esse paradigma, né? Agora com o AI, principalmente na nossa tese que a gente está seguindo de Native Service, a gente consegue potencializar num nível absurdo cada pessoa e não necessariamente chegar a contratar. A gente precisa primeiro enxergar a área que a gente quer ou gostaria de contratar a pessoa e ver se faz sentido ou não. Então é isso, a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Não esquece de comentar qual o conselho que tu daria que te economizou alguns anos aí, ou meses, ou então, sei lá, décadas se você for um empreendedor muito mais experiente. E eu te convido aqui a ver um dos nossos links embaixo, vamos deixar aqui na descrição para conhecer nossas redes sociais. E é isso, galera. Vejo vocês aí no próximo vídeo.